Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Que tal? Tudo bem? Como estão as coisas? Espero que você esteja gostando do nosso comentário. E, novamente, volto a pedir a você que faça seus comentários, suas perguntas, ou, no outro caso, principalmente assinar o nosso canal. Já passamos de 1000 assinantes, e isso é muito bom, porque a palavra de Deus está sendo explicada. E também a minha interpretação é livre para ser contestada, né? Porque somos falhos. Vamos para o capítulo 4. Algumas informações sobre meus contatos, sempre eu deixo nos comentários, se você quiser aproveitar. Estamos organizando uma comunidade teológica digital, onde eu vou compartilhar os 40 anos, quase 50 anos de ensino teológico e tudo mais, materiais, tudo praticamente de graça. Claro que se você quiser cooperar, é só pedir o Pix, que eu posso mandar. Como estamos já aposentados, mas não parados, ainda somos como Caleb, querendo ensinar, treinar e muito mais. Bom, vamos para o capítulo 4, né? Isso é importante. Quem prega expositivamente, não sei se você conhece esse modelo de pregação, mas primeiramente você sabe que a Bíblia, ou as cartas de Paulo, não foram escritas por capítulo, por versículo, enfim. Alguém no passado fez esse trabalho de dividir por capítulos e dividir por versículos. Por quê? Porque pensava facilitar um pouco o estudo da palavra e até um pouco mais fácil para muitos. Mas trouxe um problema, a quebra de pensamento. E quando os pensamentos que estão nas cartas e agora em Gálatas se quebram, a gente pode perder um pouco aquela teologia, aquele ensino que Paulo quer passar. E na Epístola aos Gálatas, se eu fosse pregar esse texto, no capítulo 4, eu começaria a ler do versículo 23, ou melhor, até 24. Para mim, o capítulo 4 começaria lá nesses capítulos de 20, 23. Por quê? Porque há um texto aqui muito forte, que é muita celeuma, muita discussão, muito debate. Versículo 28 do capítulo 3, quando Paulo fala que nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, etc, etc, etc. E este é um texto que muitos, inclusive eu, oferecem para a defesa da liberdade de ministério a todas as pessoas, não incluindo mulher, ou melhor, separando as mulheres para determinado ministério e eliminando outros. Então, por que eu digo que este texto está sendo debatido até de forma errada? Porque este texto está no contexto de comunidade. Então, o que Paulo está ensinando é que há uma nova comunidade, um novo modo de vida, entre aspas, novas leis, nova forma de organizar a igreja, ou nova forma de organizar este corpo, como Paulo vai chamar esta nova humanidade. Então, a igreja de Jesus é o modelo ideal de Deus, que, claro, não se vai concretizar, pois somos, por natureza, pecadores, mas a igreja precisa entender de que ela é uma comunidade, uma nova humanidade, um modelo da nova humanidade. Ou da humanidade, entre aspas, novamente, sem pecado, ou o ideal de Deus, ou como muitos usam, né? O sonho de Deus. Deus não sonha, mas tudo bem, vamos usar essa expressão para fazer entender e comunicar melhor o que Paulo quer dizer. Então, agora entra o capítulo 4 como sendo um pensamento só. E ele continua dizendo agora que o herdeiro é menino e nada difere do servo, enfim. Isso significa que nós deixamos, como cristãos, um modelo antigo de servo para a lei, para nos constituirmos, para sermos constituídos no novo tempo, um novo status.
Então, agora nós estamos tratando de um novo estado. Ele leva em conta que a transição, especialmente em relação à lei, antes de Cristo, e a chegada de Cristo, que tem seu ápice, como ele chama, a plenitude do tempo. Então, agora estamos na plenitude, no ideal de Deus, no kairos de Deus, tá? Que é a palavra usada no grego. Então, aqueles que creram no Evangelho mudaram do status de escravizados pela lei, pela organização, pela hierarquia. Ele foi agora chamado, esses elementos foram chamados de elementos do mundo, passamos para sermos filhos de Deus, de uma nova comunidade. Veja bem a importância deste texto que eu acabei de falar, que agora no capítulo 4, nós vamos iniciar um novo trecho, que começa no versículo anterior, que já falei, e diz ele assim, digo mais. Ele demonstra, então, a continuidade com o texto anterior que eu falei, que está explícita nos versículos anteriores, capítulo 24, 28, dependendo ali, você pode ver que é um pensamento diferente. Então, no capítulo 4, começa, então, Paulo, nesta primeira parte, de colocar os herdeiros. Então, ele começa, neste texto, a mostrar que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher na diferença. Então, a diferença que o Evangelho quebra é total. É total, é completa. Não é uma parte. Agora nós temos novas regras como membros de uma nova humanidade, de uma nova comunidade. Verdade é que somos cidadãos de somos cidadãos de dois mundos. O mundo da igreja e o mundo do Brasil, ou as regras do Brasil, às quais nós também, como cidadãos, devemos obedecer. Mas, na nova comunidade, a nova igreja, ou na nova humanidade, como Paulo e outros chamam, comunidade, nação santa, as regras são outras. Não são as mesmas da hierarquia do mundo. No mundo há hierarquia. Aqui, então, no versículo 1 até o versículo 11, ele vai apresentando a questão de ser filho de Deus, né? Dos herdeiros, ele chama de herdeiros. Agora passa também a nos mostrar essas vantagens de ser herdeiro. Tá? Então, a metáfora em questão retrata, no início do primeiro versículo, a condição do menino herdeiro debaixo da autoridade do tutor, que antigamente era a lei, e que foi chamado de elementos mundanos, desde sua menoridade até a sua maioridade. Então, a condição de menino é a mesma de um escravo. No nosso caso, escravo do pecado, da lei, enfim. Agora não. A data fixada pelo Pai está agora terminando por causa de Cristo. Porque veja bem o texto 2, versículo 2. Até o tempo determinado pelo Pai. A pergunta é, qual foi o tempo determinado? A vinda de Jesus, a plenitude dos tempos. Por isso, desde esse dia até hoje, estamos nos últimos dias. Quando as pessoas falam, olha, nos últimos dias, de uma forma escatológica, eu devo dizer que é correto, mas é incorreto ao mesmo tempo, porque os últimos dias já faz mais de 2000 anos que estamos vivendo os últimos dias, desde a vinda de Jesus. Então, o ponto central é que a metáfora destaca o tremendo contraste entre a situação da menoridade e da maioridade, pois aquela equipara a condição do herdeiro com a do escravo. Então, essa do versículo 1 e 2 nos mostra que nós seremos escravos da lei, do pecado, das regras, da hierarquia. Agora não. Na sequência, no versículo 3, assim também ele marca o início da comparação com a realidade que Paulo visualizava. Então, assim também nós, quando éramos meninos,
Estamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quais são os primeiros rudimentos do mundo? A lei, as boas obras, a hierarquia. Veja bem que Jesus quebrou essa hierarquia quando diz que para ser o maior, eu devo servir ao menor. É uma quebra de hierarquia. Então, na igreja de Jesus não há hierarquia. Agora, então não tem pastor? Não, essas funções. Veja bem, todos os ministros, todos somos ministros do Senhor. As funções são diferentes. Funções. Ninguém está sobre mim. Eu não estou sobre alguém. Ninguém é o manto sagrado. Ninguém dá cobertura, como tem se dito, cobertura espiritual. Me perdoe se você, ou me desculpe se você pensa assim. Eu estou debaixo da cobertura. Não. A cobertura que você tem é da graça e sacrifício de Jesus. A partir, então, até o versículo 11, Paulo faz essa comparação. A partir do versículo 11, ele passa, então, ou termina, e agora no versículo 12, passa a colocar a sua experiência. Mais uma vez, Paulo mostra o seu testemunho como prova daquilo que ele faz. Então, veja bem de que ele diz, olha, vocês me amaram tanto, vocês não me rejeitaram, vocês queriam me dar até os olhos, que possivelmente alguns falam de que ele teria um problema oftalmológico nos olhos, por isso que no final vai falar, eu escrevo com grandes letras, e ele se apresenta, então, reconhecendo o que eles fizeram, e agora ele está dizendo, veja, interessante o versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Então, o que Paulo está dizendo é assim, olha, vocês me trataram tão bem, eu amo você, vocês são meus amigos, eu não me torno inimigo por mostrar a verdade. E muito interessante isso, porque eu tenho me deparado muitas vezes com pessoas que eu mostro no texto bíblico e eles não pensam, falam, puxa, estou lendo, estou vendo, eu não interpreto o texto bíblico, deixo eles interpretarem, porque a minha interpretação não é válida como palavra final, a minha interpretação é uma orientação, como eu estou fazendo neste vídeo. Então, o que Paulo está dizendo, olha, vocês foram amigos, companheiros, e agora vocês acham que eu sou seu inimigo porque estou falando a verdade, que eu estou enganando vocês? Muitas vezes acontece isso, como eu já disse. Eu já tenho até essa experiência, eu mostrando o texto, assim, olha, mas o que diz aqui? A pessoa vê o texto e parece que não vê, não lê direito e fala, mas aqui está isso, não está claro. Mas me ensinaram assim. Aí que entra o problema. Quando a gente ouve mais a voz do líder, da outra pessoa, do professor, até de mim mesmo, e você não tem direito a mudar. Então, cuidado com essas pressões externas, muitas vezes, que estão debaixo de maldição, enfim. Então, essa primeira parte, que posso mostrar do versículo 1º, versículo anterior do capítulo 13, vai então até o dia 10, depois, a partir do versículo 12, Paulo passa então a colocar a experiência que eles tiveram e chama então eles a ter com muito carinho de meus filhinhos. Paulo tem esse cuidado de lembrar. Então, no capítulo 1, esses elementos que ele mostra entre o herdeiro, o escravo, que não há diferença, então até chegar à maturidade. E no nosso caso, nós chegamos à maturidade por causa de Cristo. Tá? Bom, continuando então, agora uma segunda parte, como diz, ele se coloca a sua experiência pessoal e a partir do versículo 19, mostrando bastante carinho,
Paulo mostra que tudo aquilo que ele está falando é porque ele ama, ele como pastor, apóstolo, mostra então esse carinho por cada um deles, em detrimento de criticar ou acusar os falsos irmãos. É importante isso, que ele chama os irmãos, chamados judaizantes, de falsos irmãos. Tá? Então, cuidado com os falsos irmãos. A religiosidade antiga para Paulo, ou a religiosidade que está debaixo da lei, nos levam de volta, se nós quisermos seguir essa religiosidade, nos leva de volta a esses elementos fracos e miseráveis que já Paulo tem nos falado no versículo 3. Eles são fracos, são miseráveis, são rudimentos, e eles foram todos destruídos pela morte de Jesus. Eu enfatizo bastante a morte de Jesus, a cruz de Cristo. Tá? Por quê? Porque nos últimos anos eu tenho visto esse esquecimento, essa falta de ênfase na cruz de Cristo. Veja bem, por exemplo, já que estamos falando entre o Antigo Testamento, as leis, as pessoas pregam o Antigo Testamento, que é correto, não vejo nenhuma dificuldade, mas há um problema. O problema é o seguinte: toda mensagem do Antigo Testamento deve levar a apontar a cruz de Cristo. Então, quando nós pregamos os textos históricos, sempre eu tenho ouvido a pregação vitoriosa, a pregação de que você pode, de que você é super grande, super de Deus, que você, como Davi, tinha uma pequena funda e ele conseguiu vencer o Golias, temos que vencer nossos Golias. Não, mas não é por aí que você vence os Golias. Os Golias, para serem vencidos, eles têm que passar pela cruz. Porque lembre bem, a palavra de Deus, ela vai fazer efeito mais completo, ideal, como Deus quer, aquelas pessoas que passam pela cruz. Aquelas pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus. Então, você tem milhões de evangélicos, mas também nesses milhões, muitos são meramente religiosos. Veja bem o que o versículo 21 vai dizer agora. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? E aí ele vai colocar uma metáfora muito interessante das duas mulheres, Sarai e Agar. Nesta passagem, no sentido simbólico, no versículo 24, ele diz: o que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seu filho. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Observe esta metáfora. Paulo diz: olha, você que estão querendo voltar à lei, que tem a hierarquia, que querem boas obras, que as pessoas têm que mudar antes, primeiro de se encontrar com Jesus ou com a morte de Jesus, lembrem-se destas duas mulheres que são símbolo, são metáfora. Então você pode estar debaixo da lei, então você está com Agar. Você que está livre, você está com Sara ou Sarai.
Paulo, então, resume a história de Sara e Agar com destaque apenas aquilo que, logicamente, lhe interessa. Os dois filhos de Abraão e Isaac são, respectivamente, o filho da escrava, Agar, e o filho da livre, Sara. Um nasceu segundo a carne e outro em força da promessa. Então, Paulo está dizendo no versículo 27 agora, porque está escrito, alegra-te, Esther, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos, plural, da solitária, são mais do que os da que tem marido. O que Paulo está querendo dizer? É uma alegoria. Ele está falando, pegando a história de Sara, que teve um filho, mas esse filho gerou milhares de filhos que somos nós, filhos da fé de Abraão, como somos irmãos de Isaac, irmãos de Cristo. Então, essa compreensão mais ampla, mais da aliança que Paulo nos mostra, é que nós devemos compreender esta nova humanidade, nova comunidade. E assim termina, então, o capítulo 4 e o capítulo 5, e aí, até o final, Paulo vai dizer, agora sim, se vocês querem ser fiéis a Deus, se você quer mostrar a que passaram pela cruz, se você quer ver o que significa o relacionamento correto com Deus, aí vai passar a falar sobre a liberdade que você tem em Cristo. Começa o capítulo 5, tá? E eu só vou citar, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não volte para a religião. E que é a religião? O esforço humano de tentar conseguir de Deus as bênçãos e, primeiro, logicamente, a salvação. Outro dia termino com isso, eu estou aqui expondo, termino com a história que eu ouvi, parece-me que é verdadeira, que um jogador Kaká, que foi considerado o melhor do mundo, quando estava no Real Madrid, ele foi realmente um fracasso. Perdeu classificações. E ele, segundo esse vídeo, conta essa história, que ele orava tanto, ele corria 7 vezes ao redor do estádio para conseguir a vitória, enfim. E ele foi considerado, antes tinha sido considerado o melhor do mundo, e o Real Madrid o tinha convidado para ser seu jogador. E nada do esforço humano conseguiu. Segundo o preletor que estava falando, ele diz que é o que Kaká descobriu, que o propósito de Deus, o mais importante era descobrir que ele era um filho de Deus, livre pela graça. Então, não somos esforço. Então, você quer dar 7 voltas? Dá 7 voltas. Mas dá 7 voltas no estádio, as 7 vigílias, faça o que você quiser. Mas não para alcançar alguma coisa. Mas faz isso para agradecer, gratidão. Nós somos movidos, devemos ser movidos pela gratidão e não pela obrigação. Que Deus te abençoe e nos encontramos já no próximo, o próximo capítulo, próximo vídeo, para terminar então a nossa história de Gálatas, nosso comentário de Gálatas, é ir para o próximo livro, que espero que você nos acompanhe. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e não esqueça de compartilhar este vídeo, este link, assine o canal e vê então que Deus vai usar esta palavra para abençoar outros. Deus te abençoe.